Estamos dando sequência à meditação do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Se você tem gostado, se ele tem te fortalecido, se ele tem te ajudado, fala com outras pessoas, manda esse link para outras pessoas que você possa ajudá-las também a criar esse hábito, esse desejo por meditar na palavra de Deus. Então vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus e Pai, que o Senhor fale conosco através dessa meditação de hoje pela Tua palavra. Que assim seja. Então, nós vimos que ontem o Senhor Jesus havia se batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo e com fogo. Hoje, nós vamos ver que o próprio Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto. O deserto é o lugar onde não há vida, não há nada. Mas ali ele foi tentado pelo diabo, né? E ali foi tentado algumas áreas da vida do Senhor Jesus que nos mostra que nós também podemos vencer a tentação. Vamos começar, o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminado eles, finalmente teve fome. Quem levou o Senhor Jesus foi o próprio Espírito Santo. Às vezes, nós somos levados para os desertos da vida, né? As dificuldades, as lutas, pelo próprio Espírito Santo, para que ali possamos ser provados, não porque Deus quer nos conhecer, porque Ele já nos conhece, para que nós possamos nos conhecer de fato, para que nós possamos saber quem somos. Mas há outras formas de que, por exemplo, somos levados ao deserto quando nós desobedecemos, quando nós fazemos escolhas erradas e por nossas decisões somos levados ao deserto. Mas ainda assim Deus permite para que lá nós possamos ter a nossa fé mais forte, mais fortalecida. Então, ao terminar esses 40 dias, logo quem aparece? Satanás, o diabo, para tentá-lo ali. Olha só no 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo? Que ali, nas tentações do Senhor Jesus, ele sofreu 3 coisas importantes. A primeira dela, né? A primeira foi a tentação da cobiça, porque ele poderia ali transformar aquelas pedras em pães e saciar aquela necessidade que ele estava ali. Assim é o ser humano. Tudo que os olhos dele terminam olhando, ele termina cobiçando e querendo para ele. Às vezes ele nem pode, mas quer. E aí ele deu uma dica valiosíssima para aqueles que querem viver uma vida justa, reta diante de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, o que nós estamos fazendo agora é nos alimentando com a palavra de Deus para nos fortalecer. No 5 ele diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todos este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Quer dizer, esse domínio, quem perdeu esse domínio foi o próprio Adão, quando desobedeceu a Deus. Então ele perdeu o domínio, ele entregou a autoridade que Deus havia dado a ele para o próprio Satanás. E agora, Satanás estava oferecendo para o Senhor Jesus esse domínio de uma forma mais rápida, até porque depois do sacrifício da cruz, foi entregue ao Senhor Jesus e a esse nome o domínio de tudo, de todas as coisas. Mas o Satanás queria adiantar um pouquinho essa parte, sem que ele precisasse passar pelo sacrifício, sem a necessidade dele passar pela prova, um jeitinho mais rápido dele ter o domínio de tudo. Por isso que não vale a pena você tropeçar algumas fases da vida pensando que você vai se dar bem. E eu até apontei aqui, ó, essa segunda tentação é a tentação da arrogância. A pessoa que se torna arrogante, ela pensa que sabe, ela acha que sabe alguma coisa. No fundo, ela não sabe nada.
E aí, continuando, né? Ele diz assim, agora, no 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lançou logo uma dúvida, né? Se tu és. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, o diabo ele não ia desaparecer, mas ele só apenas ausentou-se por algum tempo. E ali o Senhor Jesus venceu mais uma vez o diabo. Eu até apontei essa tentação, que é a terceira, né? Ele queria criar o quê? Os caprichos, as posições, de modo que a pessoa venha ter aquilo ali dentro dela, a idolatria, né? O diabo queria isso com Jesus, tentando ele nessas partes, para que ele viesse cair nessa armadilha e pudesse então ele dominar sobre o Senhor Jesus e estragar todo o plano da salvação de Deus. Mas o Senhor Jesus foi firme, né? Ele foi firme na sua tentação e não cedeu ao diabo. Então ele não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo se ausentou dele. Sabe, o diabo ele vai tentando a pessoa por um meio, por outro. E essas tentações de Jesus, você vê que o próprio Senhor Jesus, ele era o próprio Deus em carne. Ele desceu da sua glória e ele se fez carne junto com o ser humano, para você entender o desejo dele de estar perto do ser humano, de estar com o ser humano, o cuidado dele com o homem. Mas ele passou por essas tentações e aprendeu através da obediência a servir a Deus. Ele não usou o poder dele como Deus ali. Então ele foi sendo tentado, foi vencendo através da palavra de Deus. Aí você entende por que é tão importante você ter a palavra de Deus e você está meditando nela sempre, você está absorvendo, não conhecer a letra, porque você não precisa conhecer a Bíblia de ponta a ponta, saber todos os versículos de cor e salteado, não é isso. Mas o Espírito que vem da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece e que vai nos sustentar nos momentos de dificuldades, de tentações. No 14 ele continua assim, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas sinagogas e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Porque era um costume se pegar, havia aquele que guardava, né, a Torá, o livro da lei, né, a palavra de Deus, e entregava para aquele que iria falar. Então ele se levantava como forma de reverência e ele falava, lia. Mas quando ele iria ensinar, quando ele iria falar a respeito do que ele leu, então ele se assentava novamente para poder explicar aquela palavra. E justamente caiu numa profecia de Isaías que falava a respeito da vinda do Senhor Jesus e da importância da pessoa quando ela recebe o Espírito Santo. Então, olha o que vem aqui, ó, no 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que é muito maravilhoso quando a gente vê que a palavra de Deus vai se cumprindo na altura do Senhor Jesus.
Em várias partes, em várias palavras, você vê que ela foi se cumprindo. Hoje não é diferente. O Espírito Santo, nós estamos vivendo na era do Espírito Santo, ele continua cumprindo a palavra de Deus. Até os sinais, né, dos tempos que nós temos visto, a destruição desse mundo todo, é os sinais da vinda do Senhor Jesus. O Bispo Macedo diz assim no comentário do versículo 21. Hoje se cumpriu. Havia o costume de se escolher um membro da comunidade para ler o texto sagrado na sinagoga. Assim, ao participar de um culto na sinagoga de Nazaré, o Messias se levantou e leu o rolo que havia lhe sido entregue. O texto fazia parte do livro de Isaías, que falava justamente sobre a profecia da vinda do Salvador e sobre a proclamação do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías 61. Todos os olhos ficaram fitos nele, pois o Espírito Santo tocou no coração de cada um daqueles homens para que ouvisse bem o que estava sendo pregado. Quando o Senhor Jesus disse que a profecia messiânica se cumpria, ele revelou a sua identidade divina, isto é, o Filho de Deus veio para trazer as boas novas da salvação aos pobres de espírito, curar os contritos e desesperados, proclamar liberdade aos oprimidos pelo mal e restaurar a vista aos cegos físicos e espirituais. Aí ele diz no 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam, não é esse filho de José? E ele lhe disse, sem dúvida, me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze-te também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Quer dizer, ele citou 2 exemplos gloriosos do passado, né, de 1 Reis, onde aquela viúva, por exemplo, quando o profeta ele estava sendo alimentado lá no deserto, né, pelo corvo que trazia carne, ele tinha água por causa do rio, mas quando secou, então Deus falou para ele ir para Sarepta, porque ali haveria uma mulher que iria alimentá-lo. Mas quando ele chegou lá, qual era a condição da viúva? Ela estava pegando os últimos gravetos, porque ela ia cozer um pão, ia comer ela e o filho dela iriam morrer depois disso, porque já não havia mais comida. Então, Elias fez uma prova, um desafio. Ele falou, olha, primeiro você vai fazer um pouco do pão para mim, depois você vai fazer para você e seu filho. E tão certo como Deus vive, não vai faltar nem a farinha, nem o azeite na sua botija. E de fato, aquilo se cumpriu. Ele foi alimentado pela viúva, não faltou para a viúva, não faltou para o profeta. Deus é glorioso. E depois Naamã, né? Ele fala sobre aquele homem sírio, que não era nem sequer da nação de Israel, que ele viu, né, o poder de Deus por causa da fé, quando ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. O Rio Jordão ele é um rio lamacento, muito sujo. Sujo assim, de terra mesmo, ele não é bonito às vistas. Já na terra de Naamã havia rios maravilhosos, aquela água cristalina que você vê o fundo. E o profeta mandou ele se lavar justamente no Rio Jordão. Um rio lamacento, um rio sujo. Mas era ali que Deus iria operar nele o milagre. Ele creu, foi lá, deu 7 mergulhos e voltou vendo. Voltou curado da lepra. Ambos não eram da nação de Israel. Então Jesus estava falando para aqueles homens, mulheres, da onde ele havia nascido, que estavam questionando. Nossa, ele fala coisas tão maravilhosas. As palavras dele queimam, arde aqui dentro de nós, mas ele não é o filho de José, filho de Maria. Não é ele que nasceu aqui em Nazaré, que era carpinteiro com o pai dele? Então, mas quem é ele? Quer dizer, surgia a incredulidade naquelas pessoas para com o Senhor Jesus e impedia, pior ainda, né?
impedia que a própria palavra de Deus se propagasse, impedia que o Senhor Jesus fizesse milagres ali naquele lugar. Veja, minha amiga, meu amigo, se você, por causa da sua incredulidade, não está impedindo Deus de agir também na sua vida, hein? Você tem que se guardar. Ele estava ali se revelando para todos, dizendo, olha, eu sou o Messias, tão aguardado e tão esperado. Mas aquelas pessoas, por ter o coração dela endurecido, não conseguiram crer e nem sequer ver que diante delas estava o Salvador. No 28, ele diz assim, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Porque eles, com certeza, uns diziam, vamos matá-lo, outros, não vamos matá-lo. Então, naquela discussão, ele saiu de fininho e foi embora. Ninguém viu. No 32, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz. Então, primeiro, ele pregava com autoridade. Sabe por quê? Aqueles religiosos daquela época, eles até falavam da palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus. Mas uma coisa é você ensinar, outra coisa é você viver. Então, quando você vive a palavra de Deus, você não passa a letra, né? Você não passa o conhecimento, você passa a vida. Você passa o espírito da palavra, porque você primeiro está vivendo aqui. Você está vivendo aquele espírito. Essa é a diferença. Então, ele estava na sinagoga, um homem que tinha um espírito imundo, e exclamou em alta voz, no 34, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Então, quer dizer, aquelas pessoas tinham conhecimento teórico do poder de Deus, da palavra de Deus, mas eles não tinham essa autoridade dentro deles. É aqueles rituais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa vai lá, acende uma vela, ela pensa assim, agora eu acendendo essa vela, tá tudo bem. Deus vai se agradar de mim. Mas o contrário, Deus não se agrada de uma vela acesa. Deus se agrada daquele que serve, que segue, que obedece a Deus, que obedece à vontade de Deus. Então as pessoas, elas confiavam no que elas estavam fazendo, pensando elas que estavam agradando a Deus e não estavam. Sim, existem muitas pessoas, por exemplo, na igreja. Elas vêm à igreja todos os dias, ela faz tudo que o pastor fala, ela tá ali pronta para servir, mas ela no fundo não está agradando a Deus, porque ela na igreja está servindo, mas em casa ela faz tudo errado, ela desconfia, ela carrega maus olhos, ela tem malícia no seu coração, ela mente para o seu próximo, ela engana os outros, ela fala mal dos outros. Então, quer dizer, por um lado, ela está fazendo o que está sendo pedido, ordenado para ela, mas por outro, ela está desagradando a Deus em quem ela tem sido. Então, servir a Deus, estar em obediência a Deus, é você estar vigiando os seus atos. Aí a pessoa que diz, fala assim, pastor, mas é difícil eu conseguir isso. Minha amiga, meu amigo, por isso você precisa primeiro nascer de Deus, para que você consiga agradar a Deus em tudo. Quando a sua preocupação está em agradar a Deus, então você vai buscar tudo que você tiver ao seu alcance para agradar a Ele, no pensamento, no coração, nas atitudes, em todas as partes. Então, ele diz assim, no 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogavam-lhe por ela,
e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Eu tiro um ensinamento aqui. Jesus, ele repreendeu a febre. Assim como a nossa palavra, por exemplo, no nome do Senhor Jesus, tem autoridade, eu digo, por exemplo, a um tumor, ao câncer, à sida, eu digo a um caroço, eu repreendo ela, em nome de Jesus eu mando você, caroço, sai desse corpo, sai do meu corpo. Então eu estou ordenando, eu estou dando uma palavra de ordem àquela doença, aquele mal. E aquela doença vai obedecer, vai seguir essa direção. Por isso, quando você entende quem é Jesus e a autoridade que há nesse nome, você deixa de usar o nome do Senhor Jesus em vão e você passa a usar esse nome com autoridade para repreender o mal, para repreender a doença. No 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, chamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Cristo, a tradução de Cristo é Messias também, né? O enviado, o ungido. Então, Cristo era ungido, assim como os reis eram ungidos no passado, e Cristo também, a tradução, né, livre para o hebraico é Messias. Então, quando chamava Jesus Cristo, todos estavam chamando Jesus o Messias, aquele que há de vir para nos salvar. Então, o nome dele já divulgava quem ele era. E diz, no 42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinha para que não se ausentassem deles. Quer dizer, esses momentos que o Senhor Jesus tinha em lugares desertos, sozinho, eram os lugares onde ele tinha intimidade com Deus. É como você, por exemplo, vem na quarta-feira para buscar o Espírito Santo, você vem aos domingos pela manhã, né, os principais cultos pela manhã, para você buscar, adorar a Deus. No 43, e ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então, aqui hoje nós terminamos o evangelho de Lucas, capítulo 4. Depois, se possível, você tem a Bíblia do Bispo Macedo, leia os comentários. Os comentários vão enriquecer ainda mais a sua meditação e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar das palavras do próprio bispo também para alimentar a sua fé e talvez também dirigir você. A palavra de Deus, ela sempre nos orienta e nos fortalece de alguma maneira, tá bom? Espero ter ajudado você. Deus abençoe e ilumine você ainda mais.